Graça e paz. Amados, no capítulo 13 de João, Jesus ele lava os pés dos discípulos. A partir do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, é relatada as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Irmão, esta é a última noite, é a noite em que Jesus é traído, é a noite em que Jesus será preso, é a noite da ceia do Senhor. E Jesus ele se recolhe com seus discípulos, os 12, em um cenáculo. O que era um cenáculo, meu irmão? Era uma sala de refeição, uma sala de jantar que ficava no piso superior de uma casa. E João, ele nos apresenta aqui um relato mais íntimo dos últimos acontecimentos daquela noite. Era uma noite de quinta-feira e Jesus ele revela aos seus discípulos seu amor incomparável e os prepara para a separação que estava próxima. E aqui no versículo 1, na parte B, ele diz assim: amou-os até o fim. Jesus, meu irmão, ele nos amou a ponto de deixar a glória, de entrar no mundo, fazer-se carne, tornar-se pobre, ser perseguido, ser odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e morreu, meu irmão, por nós na cruz. Este amor é um amor imenso. Amém? E tem mais, o amor de Jesus, ele é um amor duradouro, ele é um amor permanente, ele é um amor eterno. Aqueles que são amados por ele, são amados até o fim. O amor de Jesus por nós é diferente do amor humano, que era um amor curto, um amor temporário, vacilante e frágil. E tem mais, meu irmão, o amor de Jesus Cristo é um amor perfeito. Amém? E o texto diz que ele amou-os até o fim. Amar até o fim é amar até a morte, meu irmão. E foi o que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós. Em certa ocasião, Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. E ele nos ama até o fim. Então alegre o seu coração. Confie no Senhor. E o texto também diz que, mesmo sabendo que Judas o trairia, depois de tê-lo vendido aos sacerdotes, Jesus o chama de amigo. E ele nos ama até o fim, mesmo sabendo das nossas falhas, meu irmão. O amor de Jesus, ele excede todo o entendimento. Nós não conseguimos compreender que tão grande amor é este. E Jesus, ele não deixa de nos amar por causa dos nossos fracassos ou das nossas fraquezas, não. Aqueles que vão a Jesus jamais serão lançados fora. Amém? O versículo 2 diz assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Meu irmão, Jesus ele nunca esteve enganado a respeito de Judas Iscariotes, não. E nós que somos servos do Senhor, nós precisamos vigiar para não sermos derrotados pelas astúcias de Satanás. Ele vai armar cilada contra nós, irmãos. Ele vai armar armadilhas e nós temos que ficar atentos e firmar os passos a cada dia para não sermos enganados e nem pegos de surpresa. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus que está ao nosso lado. Nós temos Jesus que envia os seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Mas nós precisamos ficar atentos em tudo que nós fazemos, aonde nós vamos. Amém? E o versículo 3 diz assim: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Mesmo na hora mais angustiante de sua humilhação, Jesus sabia quem era, meu irmão, de onde ele tinha vindo, o que faria e para onde ele retornaria. Jesus não era uma vítima indefesa, não. Ele era e é o Redentor, cumprindo plenamente o projeto do Pai. Amém? Olha que coisa linda. E o versículo 4 diz mais: levantou-se da ceia,
tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Meu irmão, com esse gesto, Jesus ele nos ensina que privilégios não implicam orgulho, mas humildade. Jesus ele sabia quem era. Jesus sabia que era o Rei dos Reis. Agora, a sua majestade, a sua grandeza não levou à autoexaltação, mas à humilhação mais profunda. Deixa eu trazer um ensinamento para a sua vida nesta manhã. Jesus sendo rico, ele se fez pobre, irmão. Jesus sendo rei, ele se fez servo. Jesus sendo Deus, ele fez-se homem. E sendo soberano do universo, ele cingiu-se, quer dizer, ele se vestiu ali com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. E ao lavar os pés dos discípulos, meu irmão, Jesus ele nos mostrou verdades profundas. Sabe quais são essas verdades? A humildade e o auto-esvaziamento. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que Deus nos encha dele. Jesus ele mostra que no reino de Deus, maior é o que serve. E aqui, nesse relato aqui do versículo 4 e 5, Jesus ele repreende o orgulho dos discípulos com sua humildade. E nos dias de hoje, irmão, nós temos muitas pessoas importantes nas igrejas, mas poucos servos. Muita gente no pedestal, mas poucas pessoas inclinadas com a bacia e a toalha na mão. Muita gente querendo ser servida, mas poucas prontas para servir. Nós precisamos aprender com Jesus. O nosso exemplo, meu irmão, é Jesus. Nós precisamos seguir os passos do nosso mestre, do nosso Senhor, do nosso irmão primogênito, que é Jesus de Nazaré. Amém? E olha o que diz o versículo 6. Quando se aproximou de Simão, Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Olha o que Pedro pergunta para Jesus. E aqui no primeiro momento, Pedro ele não conseguia entender a atitude de Jesus. Olha o versículo 7. Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Meu irmão, Pedro ele precisava entender o que era ser lavado por Cristo. Jesus ele não estava falando sobre uma lavagem física, mas ele estava falando aqui, meu irmão, sobre uma lavagem espiritual. Olha só, quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com ele. Isso é muito forte, meu irmão. Olha o que diz o versículo 8. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Como está a sua vida neste dia? Faça uma reflexão, meu irmão. Olha o que diz o versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Olha só, meu irmão. O banho aqui, ele simboliza, é o símbolo da salvação. E isso já havia acontecido. E Pedro, ele precisava agora de purificação, irmão, que é o símbolo da santificação. E deixa eu trazer um ensinamento para as nossas vidas. Quem já se banhou, precisa lavar somente os pés. Quando um pecador crê em Jesus, ele é banhado completamente. Seus pecados são perdoados, meu irmão. E Deus nunca mais se lembra desses pecados. Deus não vai deixar de te amar porque você fracassou ontem, não. Se arrependa, peça perdão ao Senhor. Nós, os servos de Deus, nós andamos neste mundo caído, meu irmão, e somos contaminados e precisamos ser purificados diariamente. Não precisamos de uma nova justificação, mas de constante purificação. Porque se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, você já foi selado com o Espírito Santo de Deus. Você já tomou banho, você já foi
purificado e Deus trouxe a salvação na sua vida. Agora, nós precisamos de constante purificação. Quando andamos na luz, temos comunhão com Cristo. Quando somos purificados, meu irmão, nós andamos em intimidade com Cristo. E é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos intimidade com Ele. E diz mais o versículo 10, a parte B: e vocês estão limpos, mas não todos. Jesus aqui ele estava se referindo a Judas. Judas não estava limpo, irmão. Ou seja, ele não tinha sido transformado, convertido. Ele não tinha aceitado Jesus como o Senhor da sua vida verdadeiramente. E quantas pessoas têm agido desta maneira? Faça uma reflexão na sua vida, na sua história. Será que você tem caminhado corretamente nas veredas do Senhor? O versículo 11 diz assim: pois ele sabia quem era o traidor. Falando de Jesus, né? Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Olha o versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz, o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Amém? Jesus é o nosso mestre amado, meu irmão. E diz mais o texto: ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés uns dos outros. Versículo 14. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Meu irmão, Jesus ele ensinou aos discípulos e nos ensina seu exemplo. Ele não nos ensinou apenas com palavras, mas sobretudo com exemplos. Então nós não podemos viver apenas de palavras. Nós temos que ter ação, nós temos que ser exemplo, nós temos que colocar em prática, irmão, tudo que o Evangelho, tudo que Jesus traz às nossas vidas. Amém? O versículo 16 diz assim: em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Meu irmão, se o servo não é maior do que o seu senhor e o seu senhor serve, então os servos que somos nós não temos desculpa para não servirmos uns aos outros. E muitas vezes nós temos falhado aí, irmãos. Nós temos que servir uns aos outros. O versículo 17 diz assim: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Olha uma promessa de Jesus aqui. Irmão, um crente feliz, um servo de Deus feliz, é aquele que não apenas conhece, mas pratica o que conhece. Não adianta você simplesmente conhecer a palavra e não praticar a palavra. E é importante manter, meu irmão, as lições que Jesus nos ensina na ordem correta. O que Jesus nos ensina aqui? Humildade, santidade e felicidade espiritual que ele está dizendo aqui. Então, olha só, nós temos que nos sujeitar ao Pai, manter a vida pura e servir aos outros, irmãos. São ensinamentos profundos que Jesus nos traz aqui. Amém? E diz mais o versículo 18: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Essa palavra, essa profecia está lá em Salmos 41, versículo 9. Aqui nesse versículo 18, irmão, Jesus ele separa o joio do trigo, o cabrito das ovelhas, e afirma que conhece aqueles a quem ele escolheu. Jesus, ele afirma que entre os seus discípulos há um lobo com pele de ovelha, que é diabo, ladrão e traidor. Ele está se referindo aqui a Judas, irmão. Judas não era um servo, nem um discípulo, e muito menos um homem salvo. Olha só como isso é uma coisa séria na vida de Judas. E Judas Iscariotes aqui, ele tapa os ouvidos à voz de Jesus e abre o coração aos sussurros do diabo, ao cochicho, ao sopro. Então, e Judas, ele alimentou seu coração com o veneno
da avareza. Meu irmão, muitas pessoas têm tapado os ouvidos para ouvir Jesus. Então que você nesta manhã, você abra os seus ouvidos espirituais e ouça a voz do Senhor. Amém? Olha o que diz mais o texto. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Meu irmão, quem é Jesus. A glória é dele, a honra é dele, ele que é o Senhor dos senhores. Amém? Em verdade lhe digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Está vendo aí, meu irmão? Que versículo lindo. E esse versículo que ele se aplica a todos os mensageiros do Senhor. E em todas as épocas e em todos os lugares do mundo. Amém? E diz mais o texto. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então Jesus aqui ele fica angustiado. Agora por que Jesus se angustiou, irmão? Primeiro, ele se angustiou pela traição de Judas. Jesus, ele é 100% homem também. E ele sentiu o que todos nós sentiríamos diante de uma traição. Como a traição machuca. E Jesus aqui, ele sabia também que passaria por uma grande luta no Calvário por nossa causa. E Jesus, ele angustiou o seu coração. O texto diz mais. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. E ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, aqui irmão, Satanás entrou nele, quer dizer que possessou em Judas Iscariotes. O que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Olha que relato triste, né, da traição de Judas. Aí a partir do versículo 31, Jesus vem trazer um ensinamento sobre o novo mandamento. Olha o que diz o versículo 31, irmão. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Sabe o que é isso aqui, irmão? A saída de Judas Iscariotes para entregar Jesus nas mãos dos pecadores era o passo final para o começo da paixão de Cristo. E ele vai ao sumo sacerdote, ao líder. E Jesus, ele vê essa hora amarga como o momento de sua glorificação e da glorificação do Pai em Jesus. Olha o versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Irmão, seria apenas uma ausência temporária e momentânea. Jesus não nos abandonou, irmão, porque Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Então não perca a sua fé, não deixe de crer. Se a caminhada está dura, irmão, busque em Jesus. Se você está com o coração triste, com o coração amargurado, vai ler a palavra do Senhor, coloque um louvor, ore, que Deus ele vai acalmar o coração, que Deus ele vai acalmar a tempestade na sua vida e Deus vai agir nesta causa que você acha que não tem solução, meu irmão, mas você precisa crer em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 34, eu lhes dou um novo mandamento,
que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Meu irmão amado, Jesus ele ensina que o amor é o argumento decisivo. É a evidência mais robusta de que somos seus discípulos, irmãos. E os discípulos de Cristo, eles são conhecidos pelo amor. E nós precisamos pedir que Deus gere em nós os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o amor. Por isso que Jesus fala de humildade, de santificação, de intimidade. Nós temos que buscar, irmão. Somente ir à igreja não basta. Você tem que se relacionar com Jesus de Nazaré. Amém? E para finalizar o texto aqui, a partir do versículo 36, a palavra diz assim: Simão, Pedro, perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus responde: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhes digo, antes que o galo cante, 3 vezes você. Olha só, meu irmão, mesmo Jesus sabendo disso tudo, ele não deixou de amar Pedro. Mesmo Jesus sabendo dos seus pecados, das suas fraquezas, dos seus fracassos, Jesus não deixou de te amar. Então, se você precisa confessar alguma coisa ao Senhor neste dia, confesse. Vá em arrependimento sincero, que Deus ele vai te perdoar, meu irmão, e não vai se lembrar mais. Não se importe com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas falam. O importante é o que Deus sabe sobre nós. Jesus ele não nos vê como o homem nos vê. E Jesus, ele nos amou a ponto de deixar a glória, irmão. Olha só, ele estava no trono da glória, ele deixou a sua glória, ele entrou no mundo, ele fez-se carne, ele tornou-se pobre, ele foi perseguido, ele foi odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregando sobre seu corpo no madeiro os nossos pecados e morreu por nós na cruz. Este é o amor de Jesus, um amor imenso, um amor puro e um amor verdadeiro. E que Deus ele possa abençoar a sua vida neste dia, que Deus ele venha derramar toda sorte de bênçãos sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre esta causa que você precisa do socorro do Senhor. Mas cuide, meu irmão, da sua alma, cuide da sua vida espiritual em nome de Jesus. Amém?